superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira, dia 19 de julho, vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nos traz a discussão sobre o sábado. O sábado, em sua origem, era um mandamento do descanso. Deus, após a criação, que lemos no livro do Gênesis, no 7º dia ele descansa. E assim ele ensina a seus filhos a descansar, a parar um dia da semana para descanso. Isso é muito importante para nós hoje, sempre foi e é importante. Nós corremos o risco, nesse mundo agitado que nós temos, de não parar. Trabalha, 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 faz isso, faz aquilo, outro, e não tem tempo para você, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as pessoas aos quais são da tua responsabilidade. Teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus pais. Por isso a lei do sábado, a lei do descanso, é uma lei para nós vivermos. É um momento de pararmos, de nos obrigar a deixar celular, a deixar trabalho, a deixar conversas que não têm verdadeira produtividade, no sentido de nos fazer bem. E pararmos diante de Deus na oração. Às vezes a gente vai correndo e nem lembra de voltar o olhar, o coração para Deus. A lei do descanso é importante. O grande problema é quando foram se multiplicando lei em cima de lei, em cima de lei, em cima do descanso, a ponto de não poderem descansar, porque a lei do descanso se tornou uma prisão. Desta forma, irmãos, Jesus nos ensina que Deus não é aprisionado ao sábado. Deus é livre, Ele é Senhor do sábado. E assim Ele nos ensina a não ficarmos presos a diversas leis que nos impedem de fazer o amor, que nos impedem de viver a caridade, que nos impedem de semear a bondade. Que nós, diante desse Evangelho, aprendamos a voltar o nosso olhar para Cristo e aprendermos dele a liberdade do Espírito, para assim não sermos aprisionados à lei. A lei que multiplica em outras leis, em outras leis, em outras leis. Mas que saibamos viver a liberdade da vida e do Espírito que Deus nos dá, vivendo segundo o Evangelho, segundo a Igreja,
mas nessa liberdade de filhos. Que aprendamos a tirar um momento de descanso para estarmos com aqueles que amamos, para estarmos com Deus. Ó Senhor, pedimos que este Evangelho nos ensine a importância do descanso, a importância para restaurar as forças, para fortalecer o nosso emocional, o nosso espiritual. Ensina-nos, Senhor, a aprender a parar tudo, para viver aquilo que realmente importa, para estarmos com aqueles que amamos, para rirmos, para renovarmos as forças, para descansar. Que o Senhor nos ensine dia após dia a aprender e deixar as coisas para sermos de fato aquilo para o qual fomos criados. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.